A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Profetizando Vida, programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Eu sou o pastor João Antônio e é um prazer estar com você mais uma vez. Pois é, e hoje eu quero falar sobre a salvação da nossa casa, da nossa família. Sabe, há muitas pessoas que eles têm se preocupado com o futuro dos seus filhos, de dar aos seus filhos um futuro bom, como dizem eles próprios, uma vida que eles não tiveram. Eu quero dar para o meu filho uma vida que eu não pude ter. Quero dar um bom estudo, uma boa faculdade para o meu filho, mas eu quero lhe perguntar nesta manhã, se você está dando ao seu filho a coisa primordial, a coisa principal, se você está ajudando o seu filho a encontrar o caminho da salvação, o caminho do céu, o caminho da vida eterna. A palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 30 ao 32. Depois, trazendo Paulo e Silas para fora, perguntou-lhes: Senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E assim lhe pregaram a palavra de Deus e também a todos os da sua casa. Quando Paulo e Silas estavam presos, houve aquele terremoto, as cadeias se soltaram, e o carcereiro chega e ali os vê. E ele então começa a preocupar com a salvação da sua casa, da sua família. E pergunta: o que eu tenho que fazer para ter essa salvação que vocês estão pregando, que vocês estão falando? Ele diz: você tem que crer no Senhor Jesus, e assim será salvo tu e a tua casa. A salvação não é só para você, a salvação é para você e também para sua casa. Como eu disse, tem muitos pais que estão lutando, trabalhando arduamente para dar aos seus filhos um estilo de vida que eles não tiveram, dar uma faculdade, um bom carro, uma boa situação financeira, mas não estão preocupados com a salvação dos seus filhos. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta que os nossos filhos tenham uma casa boa, um carro bom, uma boa faculdade, uma boa profissão, se eles não conhecerem o amor do Senhor Jesus, para poder ter a garantia do céu e da vida eterna? Porque todas essas outras coisas são passageiras, queridos. Tudo isso passa, mas a coisa principal é a salvação. A coisa principal é a vida eterna. E os pais devem preocupar-se em levar os seus filhos a conhecer o grande amor de Deus. A Bíblia fala de grandes homens, grandes missionários, pessoas que levaram o Evangelho a multidão de pessoas. Pedro, por exemplo, no dia de Pentecostes, pregou e quase 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizadas. Jonas pregou a Nínive, a cidade de Nínive, e a Bíblia diz que 130.000 pessoas foram salvas. Mas a Bíblia fala de Noé, o construtor da arca, que passou mais de 100 anos construindo uma arca. E a Bíblia diz que naquela arca foi salvo ele, a sua esposa, os seus filhos e a sua nora. Noé não conseguiu salvar uma multidão de pessoas, mas ele conseguiu colocar a sua família dentro
daquela arca. Por isso eu considero Noé talvez um dos maiores missionários da Bíblia, porque ele levou a salvação à sua família. O que adianta a pessoa levar uma multidão a Deus, mas ele perder a sua casa, ele perder os seus filhos? Talvez você está preocupado com a salvação de uma multidão de pessoas lá fora, pessoas que estão numa vida de drogadição, de bebedices, de prostituição. Talvez você está preocupado com a salvação das pessoas lá da África, da China, de outros países, enquanto as pessoas dentro da sua casa estão precisando de conhecer o Senhor Jesus e a salvação que Ele pode dar. Sabe, você precisa de preocupar com a salvação da sua família, com a salvação dos seus filhos, do seu cônjuge, das pessoas que lhe são mais preciosas. Porque senão, enquanto você vai estar preocupado com a salvação de pessoas que estão longe, você vai estar perdendo a sua família para o inimigo. Quantas pessoas, querido, que estão liderando igrejas, que estão liderando congregações, quantas pessoas que estão liderando campos missionários, mas estão perdendo a sua família. A sua família está morrendo sem Jesus e indo para o inferno, porque não estão encontrando o grande amor do Senhor Jesus. Sabe, eu me lembro de um pastor que eu ouvi pregar. Ele disse que uma família grande foi para a igreja que ele pastoreava. Uma mulher com 7 filhos. E ele, por acaso, um dia perguntou a ela, num tom de querer saber realmente o que ela talvez se preocupava com a salvação dos seus filhos, e disse: se você tiver que escolher um dos seus filhos para ir para o inferno, para não ser salvo, qual deles você escolheria? E ela disse: pastor, nunca mais faça esse tipo de pergunta para mim. Nunca mais me pergunte tal coisa, porque ela não abria mão da salvação de todos os seus filhos. Mas sabe, será que todos os filhos estão se salvando? Isso é uma coisa interessante. Pode ser que nenhum dos filhos dela se perca, mas pode ser que se perca todos. Meu Deus, nós estamos preocupando às vezes com a salvação de muitas pessoas lá fora, mas às vezes nós não estamos preocupando com a salvação daqueles que são da nossa casa. Temos que nos empenhar mais, temos que nos importar mais com a salvação da nossa família, porque não adianta se nós ganharmos uma multidão se nós perdermos os da nossa casa. Uma coisa eu já disse para os meus filhos, eu digo: olha, eu quero que vocês sejam bem-sucedidos na vida, que tenham uma boa profissão, que consigam se dar bem financeiramente também. Mas uma coisa eu não abro mão, é de ter vocês comigo no céu. Sabe, querido, se tem uma coisa que eu não quero pensar, é não ver os meus filhos lá no céu. Você tem pensado sobre isso? Que quando você chegar no céu, você quer ver lá os seus filhos, cada um deles, sem faltar nenhum. Que você quer ver lá o seu cônjuge, que você quer ver lá o seu pai e a sua mãe, e que você não abre mão disso. Mas aí eu pergunto, você tem evangelizado eles? Você tem falado com eles do amor de Jesus?
Você tem orado e chorado diante de Deus pela salvação da sua família? Lute pela salvação da sua família. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, lute pela salvação da sua família, para que eles possam morar no céu junto com você. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não adianta você dar o melhor deste mundo aos seus filhos, mas se você não conseguir fazer com que eles compreendam que Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador, e levá-los a encontrar este grande amor de Deus. Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar a sua casa. Mas é necessário que você também trabalhe pela salvação da sua casa, trabalhe pela salvação da sua família. Entenda, você quer morar no céu, mas eu tenho certeza que você quer a sua família no céu junto contigo. Então comece a orar, lutar e trabalhar pela salvação da sua família, para que você possa dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos dizer como Josué. Mas não adianta só dizer como Josué. Tem que trabalhar, tem que lutar pela salvação da sua casa. Então você precisa de ser sacerdote da sua família, sacerdote da sua casa. Não pense que é responsabilidade do seu pastor, do seu líder espiritual, a salvação da sua família. Não, a evangelização da sua casa é responsabilidade sua. A Bíblia fala acerca de Jó, que Jó é um homem reto, temente a Deus, e que Jó era justo, e que ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Os filhos de Jó faziam festas nas suas casas, convidavam as suas irmãs, e eles faziam em turnos diferentes. E quando terminava aquele turno de festas na casa dos filhos, das filhas, a Bíblia diz que Jó levantava de madrugada, oferecia sacrifício a Deus e consagrava a Deus os seus filhos, dizendo: talvez os meus filhos tenham pecado, talvez os meus filhos tenham feito ou falado coisas que desagradavam ao Senhor. E assim Jó clamava a Deus pelos seus filhos. Jó era o sacerdote da sua casa, do seu lar. E você tem sido sacerdote da sua casa? Você tem sido sacerdote da vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais? Você tem lutado para levá-los à salvação que há no Senhor Jesus? Então eu digo para você, se você não tem lutado pela salvação da sua família, você está errando muito. Talvez você está tão preocupado em dar coisas para os seus filhos, mas não tem lutado pela salvação deles, para que eles possam também morar no céu junto com você. E se você não tem feito isso, comece hoje a lutar pela salvação dos seus filhos, orar, clamar e talvez até chorar diante de Deus pela salvação da sua casa, da sua família. Vamos orar? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, quantas pessoas que estão lutando pela salvação de tantas pessoas, pessoas que estão orando pela salvação de nações, pela salvação de muitas pessoas, mas estão perdendo os da sua própria casa. Quantas pessoas que estão perdendo
os seus filhos para as drogas, as filhas para a prostituição, estão perdendo, meu Deus querido, o cônjuge para os vícios, enquanto estão preocupados com a salvação de tantas outras pessoas, estão perdendo os da sua casa e não podem dizer, como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esta palavra, nesta manhã, possa arder como fogo no coração do teu filho, da tua filha, Senhor meu Deus. Que essa palavra possa entrar no coração deles, Pai. E que, como Noé, eles possam ver a sua família nesta arca, Pai. A arca da salvação, da vida eterna. Ah, Deus Todo-Poderoso, entra, Senhor, com poder no seio desta família, libertando, quebrando correntes, quebrando amarras, ó Pai, levando salvação para toda esta casa, meu Deus. Como aquele carcereiro, Pai. O apóstolo Paulo disse a ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E assim pregou-lhes naquele dia o evangelho da salvação, e toda aquela família foi batizada, toda aquela família conheceu e aceitou a salvação que há no Senhor Jesus, o grande amor do Senhor. Senhor meu Deus, que a salvação entre, meu Deus, neste momento, nestas casas, no seio destas famílias, ó Pai, e que esse fogo, Pai, do zelo, Senhor meu Deus, da salvação, entre no coração deste pai, desta mãe, que vão lutar e vão ser os sacerdotes da sua casa e lutar pela salvação da sua casa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você entendeu? Talvez você está preocupado em dar uma vida boa para os seus filhos, preocupado com que eles possam fazer uma boa faculdade, ter uma boa profissão, mas você ainda não pensou que quando você chegar no céu, você quer ver lá no céu seus filhos, suas filhas, seu pai, sua mãe, seu cônjuge. Sabe, lute pela salvação da sua casa. Seja como Jó, o sacerdote da sua casa, o sacerdote do seu lar, a lutar pela salvação da sua casa. Como Noé, que fez uma arca que poderia ter salvo uma multidão, não salvou uma multidão, mas a sua família estava dentro daquela arca. Lute para que a sua família possa entrar no céu junto com você. Deus te abençoe. Fique na paz bendita do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Até o nosso próximo programa.